Hello, titia voltou. Gente, vamos lá. Às vezes o Vital manda esses áudios, né? E enquanto ele vai falando, porque eu não ouço antes, eu ouço aqui na hora de fazer o vídeo. Eu não ouço antes, eu não ouço depois. Eu ouço exatamente na hora que eu estou fazendo. E às vezes eu fico assim, mas o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar diante do que ele está expondo? Então eu vou anotando uma série de coisas aqui. Mas veja, nós temos ainda, né, alguns exercícios a realizar, especialmente no entendimento dessas questões de que o ontem não existe mais e de que a gente precisa muito trabalhar aquilo que ainda nos traz sofrimento, memórias de dor, aquele porãozinho que ainda precisa ser limpo agora. Porque é a última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra. E veja, ele falou aqui, né, uma questão aqui, das pessoas que vão ascensionar, do volume de pessoas que vai ascensionar, o número que é muita gente. E eu fiquei pensando assim, afinal de contas, a gente não precisa se preocupar com a quantidade de pessoas que vai ascensionar, porque no final das contas é uma questão individual de fato. Eu tenho que fazer o meu trabalho para estar na quinta. Eu não posso fazer o trabalho do outro e tampouco o outro fazer o meu. Eu acredito que exista hoje um número muito grande de pessoas. É óbvio que todo mundo quer ir para a quinta, pelo menos quem tem consciência disso. Mas isso não pode ser uma preocupação. Porque se for uma preocupação, onde é que você está vibrando na preocupação? Por isso daquela frasezinha batida, mas certeira. Seja você mesmo e faça o seu melhor. Sem se preocupar se você vai, se você não vai. Veja. Se nós temos um plano de alma, nós temos um plano de alma. O nosso plano foi escrito de fato para o nosso melhor. Para o nosso melhor, mesmo as situações mais complexas, mais desafiadoras, fomos nós que escrevemos. Ah, mas como é que eu posso acreditar que foi uma coisa boa tudo que eu tenho vivido de ruim? É a experiência que você precisa. Ah, mas isso é coisa das trevas. Ok, você quer acreditar nisso? Está tudo certo. Para mim, as trevas servem à luz. Desde o início dos tempos. Cada dia que passa, isso fica mais claro e mais claro. Eles são meros instrumentos da luz. Por mais louco que isto pareça, para mim é a mais pura verdade. E muitas vezes, para a gente entender a luz, a gente precisa caminhar pelas trevas. E não é pelas trevas do mundo, não. É pelas trevas do nosso mundo. A gente precisa descer no fundo do poço para olhar para cima e enxergar a luz. Só que o que a gente muitas vezes não se lembra é que não existe luz fora. Existe luz dentro. E é essa luz que precisa ser acesa. Quando ele falou aqui da questão de se replicar aquilo, a gente vai ter condições. Meu Deus do céu, eu fico tentando imaginar isso com essa mente 3D. Existe uma limitação, uma dificuldade, porque realmente é algo inimaginável, né? Mas pense no que a gente vai... Eu fiquei pensando assim, meu, mas que poder é esse que nós somos a ponto de criar tudo? Bom, nós criamos galáxias, né? Já foi dito isso. Por que a gente duvida
tanto dessa nossa capacidade, né? E isso é algo que está entranhado na gente. A cocriação se acelerou demais. Realmente, você pensa que dali 5 minutos você vê a manifestação. Claro que eu tô fazendo aqui isso não é literal, mas em muitos casos isso tem acontecido com muita rapidez. Imagina o que juntos nós não somos capazes de construir. Veja quando ele falou do texto do poder coletivo, eu fiquei pensando realmente, né? Eu não tenho a menor dúvida de que os impactos daquele ciclone foram minimizados, como tudo que vem e que conta com uma intenção positiva coletiva é minimizado. Eu também não entendo essa turma que vive falando que uma intenção positiva é negativa ou é prejudicial. Eu realmente não consigo chegar nessa linha de raciocínio. E interessante quando ele disse, né, que do comentário que ele viu de que se é da natureza, a gente não tem não tem nem o direito de pedir clemência. Não é questão de pedir clemência. Você sabe que determinada situação vai acontecer em determinada região, onde existem pessoas, onde existe vida, e só porque é da natureza você vai... Tem uma linha de raciocínio que eu tenho, não é nem dificuldade de entender, porque eu já desisti de entender, que eu acho que não é nem para eu entender de fato. Mas veja, são tantas as oportunidades que a vida nos traz de sermos úteis, de exercitarmos a tal compaixão, e as pessoas deixam passar batido. Muita gente se uniu naquele dia, e muita gente vibrou, muita gente orou, muita gente intencionou, muita gente, né, realizou todo tipo de prática energética, espiritual, vibracional, quântica. E o trem foi minimizado. Ah, foi. Ainda no vídeo do tapetinho vermelho eu falei, batei e se abrirá, pedi e recebereis. Agora, esse pedir, ele precisa ser um pedido de confiança. Um pedido em que você acredita que vai ser atendido. Isso também é cocriação. Muito se fala da gente não pedir. Às vezes eu fico assim, poxa, será que pedir receberei é uma frase realmente de Jesus? Mas veja, nós fomos treinados a não acreditar no nosso poder. Até que a gente saia disso, definitivamente, a gente precisa pedir sim. Aliás, não é que a gente precisa, eu acho válida essa ferramenta do pedir. Pedir para quem pode. E nós podemos. É treinar esse pedir para o nosso eu superior. Que, como já foi dito tantas e tantas vezes, encontra-se no mesmo patamar de qualquer ser de elevada envergadura. Mas a gente precisa acreditar nisso. O ontem é lição. O ontem nos trouxe até aqui. O ontem nos serviu para muitas coisas. Mas passou. E todo o exercício, ele precisa ser de olhar adiante, trazendo as lições do ontem. De alguma forma, nós também fomos treinados a viver no sofrimento. Afinal de contas, nós somos culpados pelo maior sofrimento impingido a alguém, né, na história da humanidade, afinal fomos nós.
que condenamos Jesus à morte, e ao flagelo e à morte. Então, por isso que eu falo que são muitas as crenças que precisam ser desconstruídas, mas a gente tem condições de desconstruir tudo isso, desde que a gente se entenda de fato como deuses, como co-criadores, enfim. E isso é um exercício, gente. É todo dia. Sabe quando vem aquela crença limitante ou aquela coisa do eu não posso? É meter um cancelado, cancelado, cancelado e fazer aquilo que precisa ser feito, seja lá a técnica que for. Tem gente que usa aí os seus comandos, os seus decretos, é o que ele falou do corpo, né? Com toda essa dinâmica de mudança de DNA, de energias que adentram o planeta, os sintomas que nós temos experienciado, nós podemos dar ao nosso corpo o comando para que ele se reequilibre, se ajuste, se calibre dentro dessas energias, para que os impactos desses sintomas sejam os menores possíveis. Mas é preciso consciência. Nós podemos dar o comando de cura para as nossas células, para o nosso corpo. Aquele exercício, né? Ele deu aqui, inspira, imagina uma luz entrando no teu corpo e trabalhando em cima de determinada região que precisa ser tratada. E quando você expirar, soltou o ar, intencione que o universo leve essa energia não qualificada e transmute-a. Mas não é uma vez, não são duas nem três, é sempre. Sempre que eu digo assim, gente, é constante. É criar o hábito. Nós criamos o hábito de não acreditar em nós. Como é que a gente substitui isso? Criando o hábito de acreditar. Todas as vezes que um pensamento limitante ou autossabotador, de auto-boicote aparecer, a gente cancela, canta para subir e manda para casa do caixa-prego e substitui por por uma crença que seja fortalecedora. Eu cocrio. Faça pequenos exercícios de cocriação do tipo, hoje eu cocrio uma rosa branca. É um exemplo. Ou uma borboleta amarela. Quando aquela borboleta aparecer ou quando aquela rosa aparecer, agradeça e tenha certeza que foi você que cocriou aquilo. Comece com pequenos exercícios e vá aumentando à medida que você vai ganhando confiança. Não precisa começar logo cocriando. Agora, entenda uma coisa. A cocriação realmente se acelerou demais. Essa questão de 3.000 anos em um, para mim isso aí não precisa nem de comprovação. É fato. É absolutamente verídico. É só a gente observar o movimento das nossas vidas. Uma coisa que interessantíssima para mim, o retorno das grandes, de grandes almas que trouxeram progresso ao planeta, grandes pintores, navegadores, cientistas, filósofos, pensadores, artistas, médicos, que colaboraram com o avanço da humanidade e agora estão voltando. Vocês estão cansados de ver por aí vídeos de bebês com 1 ano, 2, 3, 5, que dominam instrumentos musicais. A gente vê muito, inclusive, em pianos. Ou não? O que você acha que é? Explica para mim uma criança de 2 anos tocando Beethoven, ou sei lá. Explica aí. Tem explicação? Tem. É o retorno dessas almas. Porque elas voltariam no momento de finalização da transição. Para ajudar, inclusive, em todo esse processo. É um tempo de grandes revelações, não há dúvidas, e elas estão por todos os lados, mexendo com todas as pessoas, fazendo muita gente que antes não observava nada, observar. Nós estamos assistindo de camarote muitas coisas. O que a gente precisa é manter o equilíbrio, a fé, a confiança, a autoconfiança.
e entender que esse processo é necessário. Nós somos o plano divino. Quantas vezes eu digo isso? Esse plano é divino, mas ele é executado por nós. Como ele disse, não vai descer ninguém, não vai vir galáctico tirar a garrafa PET do meio do oceano, como não vai vir para fazer absolutamente nada que caiba a humanidade fazer. Por isso que eu não entendo tanta gente de braços cruzados esperando as naves aparecerem para fazer alguma coisa. Faça você a sua parte. Você pode colaborar muito. Com o quê? Bota isso aqui para pensar e bota isso aqui para sentir. Não é possível que você não olhe no seu entorno e veja como você pode ser útil. Todos os dias, a vida nos traz centenas de oportunidades para sermos úteis. Ser útil não é fazer algo grandioso. Ser útil é fazer algo pelo outro, por si, pelo planeta, pela humanidade, por que quer que seja. Uma única vibração, você tira lá uns minutinhos do seu dia para vibrar luz por este planeta, você acha mesmo que você não está colaborando? Intenção é tudo, minha gente. Intenção é tudo, tudo nessa vida. Embora muita gente ache ou acredite de fato que não está acontecendo nada, eu acredito que todo esse movimento, né, de aparente caos que está aí e que é tão necessário, porque sem ele as pessoas não vão se dar conta do que de fato acontece. E aí, mais uma vez eu digo, tem gente que não precisa saber, mas aqueles que precisam estão diante da oportunidade de entender um pouco além daquilo que elas conhecem como mundo. Apesar de muita gente achar que não está acontecendo nada, o mundo nunca esteve na posição e na condição que ele está hoje. Aqui neste canal existe, o maior público deste canal está na faixa dos 60. Acho que dos 60 aos 70, se não me falha a memória. Vocês já viram muita coisa acontecer, mas eu tenho certeza absoluta que vocês nunca viram nada como vocês estão vendo hoje. E mesmo de pessoas em faixas etárias menores. Eu nunca vi. E eu agradeço por estar vendo. E eu sei que tudo isso faz parte de tudo aquilo que a gente espera há muito tempo que aconteça. Esse é o tão desejado apocalipse que a gente aprendeu a entender o que de fato é. Não como situações trágicas que vão colocar fim à humanidade, mas como as verdades que precisam ser reveladas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essas verdades passam também pela verdade interna, aquilo que nós somos enquanto co-criadores, enquanto replicadores, enquanto seres capazes de limpar os seus porões, de superar as suas dores, os seus traumas, de continuar a sua vida no plano físico, dentro de todo esse contexto que querem nos fazer acreditar que é de destruição. Na verdade é de destruição. Destruição de todo o mal que sempre esteve nessa terra, pelo menos nos últimos 350 mil anos. É de destruição, sim, para eles. E quando tudo parecer o fim, não será o fim. Será o começo de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova terra. Muitos aqui já vibram nas frequências da nova terra. Não digo permanentemente, mas em muitos momentos.
E são essas as pessoas que, apesar de tudo, encontram paz dentro de si. Porque a nova Terra é uma frequência, nunca foi um lugar, é uma frequência. E você não precisa, aliás, você não depende de ninguém para alcançar esta frequência. Eu acredito que essa é a melhor parte da história. Você não precisa de ninguém para alcançar a frequência de quinta dimensão. E não se preocupe, inclusive com quem vai ou quem não vai. Vibre por essas pessoas, vibre pelo planeta, é o que você pode fazer. Porque às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente acaba interferindo. E muitas vezes a gente quer ajudar e faz como aquela historinha das 4 almas. Acaba retrocedendo no processo e ficando preso a uma condição porque a gente quer ajudar uma pessoa que não quer ir. Cada um sabe de si. Cada um sabe onde ele aperta o sapato. Cada um sabe o salto que quer dar, se quer subir um degrau ou não. Por mais que a gente ame as pessoas, a gente precisa aprender a respeitar o querer delas, assim como nós queremos que o nosso querer, assim como nós queremos que o nosso querer seja respeitado. Ficou redundante, mas está tudo certo. O melhor está por vir. Pense numa frase que eu sinto no meu coração como a mais pura verdade. O melhor está por vir, eu não tenho dúvidas. E é isso que eu cocrio, o melhor, para mim e para o mundo. O meu melhor pode não ser o seu, mas eu cocrio o meu melhor. E eu faço o meu melhor. E eu procuro ser melhor, dentro daquilo que eu considero o melhor. Pautada nas leis universais. O caminho é longo, mas a luz que ilumina esse caminho, eu já entendi que está dentro de mim. Pode estar lá fora? Pode, mas eu não dependo da luz lá de fora. Dependo da minha luz. E se eu mantenho a minha luz acesa, não há escuridão lá fora que possa me amedrontar. É isso que a gente precisa entender. E ficar preso muitas vezes, né, a questões dolorosas acaba afetando a nossa luz, a nossa frequência. Ninguém vai viver uma vida 100%, né, 100% do tempo na alegria. Mas é preciso entender que tudo o que nos vem foi uma escolha nossa, num plano de alma que nós estruturamos antes de vir. Eu nem estou falando do plano de alma dessa vida, estou falando de um plano de antes da gente encarnar. Porque nós sabíamos que nós viríamos para cá para experienciar muitas questões. Então, vamos dizer assim, há um plano macro, né? E eu vim para cá porque eu tinha que experienciar, porque eu me propus a experienciar centenas, sei lá, 1000 encarnações, onde eu experienciaria uma série de coisas. E em cada uma delas eu fiz um plano micro, vamos dizer assim. Dentro daquele plano está exatamente aquilo que é melhor para mim. Por mais que certas situações sejam muito complexas, mas fui eu que escolhi passar. E o que eu faço com isso? O que você faz com isso? Essa reflexão eu vou deixar para vocês. A questão das notícias, né? Mais uma vez eu tenho que falar disso, porque é impressionante a quantidade de pessoas que continuam se contaminando com notícias. Eu não vou falar aqui, não faça isso. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena ficar conectado nisso? Com tudo que tem sido falado repetidas vezes,
com tudo que vocês já sabem sobre frequência, sobre vibração, sobre o que nos conecta com o alto ou não, vale a pena ficar vibrando nessas notícias só para saber? Um momento, por favor. Eu não lembro aqui se eu falei da questão, acho que eu falei, né? Da questão de todos juntos, né? Mas veja, eu tinha marcado aqui um ponto. Imagine todos, como ele falou no áudio, todos unidos para consertar o que nós estragamos. Pense nesse poder de cocriação, consciente. E todos nós colaborando para limpar o planeta, para equilibrar, para reestruturar, para curar. Pense o que nós não vamos promover. Nós já podemos, aliás, nós já estamos promovendo, né? Mas pense o que a gente ainda não vai poder promover neste planeta. Usando o nosso poder de forma consciente, por amor, com amor. Realmente, não nos cabe julgar nada nem ninguém, porque aqueles que farão este julgamento são as pessoas ou seres aptos a realizar esse julgamento. Eu tenho que julgar apenas uma pessoa, eu mesma. Eu tenho que observar a minha consciência, o que ela me cobra. O que eu preciso melhorar? Onde é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Os outros são os outros e só. Se eu for me preocupar com todo mundo, eu não saio do lugar. Eu não tenho que me preocupar com ninguém, eu tenho que me ocupar de mim. Isso não é egoísmo. Porque a partir do momento que eu me ocupo de mim e me melhoro, automaticamente eu melhoro meu entorno. E eu estou apta, inclusive, a colaborar com os demais. Que quiserem, é claro. Porque não adianta a gente tentar ajudar quem não quer ajuda. Estar disposto a receber, estar disposto a ajudar é importante, mas mais importante do que isso é que a pessoa esteja disposta a receber. E essa é uma lição que todos nós estamos sendo levados a exercitar. O mundo está cheio de gente boa. A questão é que postos de poder, hipoteticamente, estão nas mãos das trevas, né? E tem gente que acha que o planeta está nas mãos das trevas. Pois eu digo, minha gente, este planeta sempre esteve nas mãos de Deus. E sempre estará. Porque não há nada que possa contra Deus. Não há poder humano ou não humano que possa contra Deus. Um estalar de dedo dele, um estalar de dedos dele colocaria fim a muitas coisas. Mas não são eles, nem Deus, que vai fazer isso. Somos nós. Porque nós somos Deus em ação. Dentro de um plano divino. Inseridos num plano de alma coletivo e no seu plano de alma individual. Tudo perfeitamente entrelaçado. É assumir conscientemente o papel que nos cabe, o poder que nós somos e fazer valer toda essa dinâmica para limpar nossos porões, para resolver nossas questões e para colaborar com este planeta. Nós podemos colaborar muito, muito com este planeta. É melhorar a nossa frequência para que a gente possa, de fato, ser útil
a esta terra que nos acolhe, este planeta Terra que nos acolhe. Eu acredito que todos esses áudios do Vital, textos do Vital, os comentários que eu faço aqui, e que são sempre são repetidamente direcionados para essa questão do trabalho de frequência, de consciência, de expansão de consciência para aquilo que nós somos, ele se torna, como eu já disse, repetitivo, mas profundamente necessário, porque todos os dias chega alguém novo, buscando respostas e disposto a se melhorar. E isso faz toda a diferença. E eu acredito que aumente demais o quociente de energia do próprio planeta emitido pela sua humanidade. Porque são importantes as energias que chegam, mas é de suma importância a energia que os filhos da Terra emitem. Tudo isso agrega muito e por isso que nós temos um papel tão importante em todo o processo de transição planetária. Não só para a Terra, para a galáxia, para o universo, porque tudo é energia. E tudo é criação divina, gente. Quando é que a gente vai entender isso? De verdade. Entender não, né? Assimilar. Assimilar e experienciar. Use a tua energia para cocriar o que você quer. Use a tua energia para criar um mundo 5D dentro de você. Porque é onde a quinta dimensão nasce. Use a sua energia de forma inteligente e pare de abastecer o bifezão dos trevosos. Eu disse que eu não ia dizer isso, né? Mas eu disse. Pare de desperdiçar a tua energia tão valiosa, até porque tem muito trabalho pela frente. Nós precisaremos estar abastecidos e fortalecidos, porque nós ainda vamos, sim, colaborar com muita gente. Que a gente possa olhar para trás, extraindo do passado aquilo que nos é útil, que nos seja útil, mas que a gente possa ver o hoje na certeza de que dias melhores, sem sombra de dúvidas, virão. Porque isso já está determinado dentro de um plano de alma individual, dentro de um plano de alma coletivo, dentro de uma transição planetária, que nós escolhemos fazer. E nada pode parar o que está por vir. E para aqueles que realmente estão dispostos, estaremos juntos, muito além do final, para aquele belíssimo recomeço. Certo, minha gente? Fica então aí os comentários sobre mais esse áudio do Vital. E eu repito as palavras dele, né? Que esse áudio dele possa trazer um pouco mais de esclarecimento, de conforto e de entendimento. Porque não dá para ficar perdendo tempo com aquilo que sequer merece a nossa atenção. Tá bom, minha gente? Desejo um excelente final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã.